Olá, boa tarde a você que nos acompanha agora pelo Portal RC1, iniciando o nosso Esporte Notícias, as principais informações do mundo do esporte chegando também até você. Daqui a pouquinho a gente fala sobre o nosso Brasileirão, início hoje da 12ª rodada, aí, a última antes da pausa também para o Super Mundial de Clubes. Vamos falar também dos brasileiros aí, rumo, né, ao Super Mundial, como que tá também a janela de transferências, informações da Fórmula 1, que já vem também logo mais no final de semana, e muito mais para você acompanhar com a gente agora nessa tardezinha de quinta-feira aqui pelo Esporte Notícia. Vamos lá com as informações, mas antes, em nome também de parceiros, começa em nome lá de Santa Rita de Cássia, confecções, cortinas e persianas, a loja mais completa da nossa cidade, da região, em quesito de vestuários, tudo que você precisa para essa mudança agora de estação, tem lá blusas e calças também de manga comprida, de moletom, tem lá casacos, tem lá para você as jaquetas, tem lá os cobertores, edredons, mantas, a coleção completinha de cama, mesa e banho, cortinas para a casa toda e muito mais com os melhores preços na Praça Francisco Simões, número 156. Telefone para contato é o 3652-1987 ou então pelo WhatsApp que é o 98131-8731. Santa Rita de Cássia, confecções, cortinas e persianas. Também em nome lá de Agropecuária Bichos e Companhia, o lugar para você cuidar bem do seu bichinho de estimação, rações, acessórios, banho-tosa, artigos para pescaria, aquarismo. Tem lá também para você ir lá conferir os peixinhos ornamentais. Muita novidade lá na rua 15 de novembro, número 1117. Telefone para contato é o 3652-4675. Vai lá, pessoal, conferir então você também em Agropecuária Bichos e Companhia. Bom, pessoal, vamos lá com as informações que chegam para a gente também direto aqui do nosso Esporte Notícia. Aliás, o nosso Brasileirão que chega e já chega com tudo também neste final de semana, né? A 12ª rodada antes da pausa aí para o Super Mundial. Hoje teremos em campo, já também no comecinho da noite, Bragantino e Bahia. O pessoal já abre aí também mais uma rodada do Brasileirão. Esse jogo acontece às 19 horas no estádio Cícero de Souza Marques, pela 12ª rodada. O Massa Bruta é o terceiro colocado, está aí com 23 pontos. Já o Tricolor de Aço está na 7ª posição com 18 pontos também, buscando aí ficar do G6. Também teremos Vitória e Cruzeiro, eles também vão a campo a partir das 19 horas também no Barradão, em Salvador. Enquanto a Raposa está entre os líderes da competição, o Leão ainda tenta se encontrar na Série A, né, sem vencer aí a 3 partidas. O time do Thiago Carpini está em 16º lugar, então jogo importante também aí. E importante também para Fortaleza e Santos. O pessoal também vem à noite às 19h30 para poder jogar na Arena Castelão. Ambas as equipes tentando aí se reencontrar também na tabela. E você acompanha a preparação para esse jogo de hoje. Fortaleza e Santos entram em campo nesta quinta-feira, às 19h30, pelo horário de Brasília, na Arena Castelão, em partida válida pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. Ambas as equipes buscam reabilitação no torneio, já que ocupam as últimas posições da tabela e vêm de resultados negativos. Atualmente, o time cearense figura na 17ª colocação com 10 pontos, abrindo a zona de rebaixamento. O Peixe está logo abaixo em 18º, somando 8 pontos. O Santos divulgou a lista de relacionados na última quarta-feira. Dentre as novidades estão os retornos do lateral JP e do atacante David Washington, que estavam com a seleção brasileira sub-20. Além deles, Tomás Rincon também se juntará ao elenco após período com a seleção venezuelana, embora sua chegada esteja prevista apenas para o dia agora da partida. Contudo, o goleiro João Paulo foi liberado devido ao falecimento da avó. Com isso, João Fernandes foi convocado. Outros desfalques são o zagueiro Gil, poupado por dores no quadril, e o meio-atacante Neymar, suspenso após expulsão diante do Botafogo.
O Fortaleza chega pressionado após 4 derrotas seguidas, incluindo um revés por 5-0 para o Flamengo. A equipe não marca gols há 3 partidas. O último triunfo foi contra o Juventude por 5-0 em casa. Por sua vez, o Santos venceu o Vitória fora de casa por 1-0, mas perdeu os 2 confrontos anteriores no Brasileirão para o Corinthians e para o Botafogo, ambos por 1-0. Conforme já mencionado, Neymar está fora devido à expulsão no último domingo. Aí então, pessoal, de rodada aí entre o Santos e Fortaleza, os dois times precisando se reabilitar, né, na tabela, os dois times aí na parte de baixo, inclusive Fortaleza abrindo a zona de rebaixamento, o Santos já integrando aí esse time também da parte de baixo. Vamos ver como que será, né? Sem Neymar, que acabou sendo expulso e acaba sendo, então, uma falta também para esse jogo. Vamos lá falar também de Grêmio e Corinthians, que também vão a campo nessa noite a partir das 20 horas na Arena do Grêmio. E o Corinthians também tem aí essa questão toda de estar bem desfalcado, né? Além de ter jogadores aí por conta da data FIFA, né? Ficou muito em cima para eles voltarem e já jogarem no Brasileirão. Tem também ainda a questão de jogadores que estão lesionados e você acompanha também como que pode vir aí esse time titular para o jogo de hoje. Grêmio e Corinthians se enfrentam às 20 horas pelo horário de Brasília desta quinta-feira na Arena, em jogo válido pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Grêmio chega embalado após 3 vitórias consecutivas, 2 pelo Brasileirão sobre o Juventude Bahia e uma pela Sul-Americana, contra o Sportivo Luqueno, todos sem sofrer gols. Apesar da ida só para o play-off da competição continental, há um entendimento que houve evolução no desempenho da equipe. O tricolor é o 12º colocado no Brasileirão com 15 pontos, uma posição abaixo do Timão. O Corinthians entra na rodada com 15 pontos ganhos e em posição intermediária na tabela do Brasileiro. A equipe não vence há 3 jogos, foi eliminada ainda na fase de grupos da Copa Sul-Americana e passa por um momento de instabilidade. Para agravar a situação, o técnico Dorival Júnior contará com 3 dos 8 convocados para a data FIFA. Quanto às escalações do lado do Grêmio, o dinamarquês Baitawait é dúvida para o jogo, mas deve ao menos estar entre os relacionados. Mano mantém a base das últimas vitórias do Brasileirão. Amuzu deve voltar como opção no banco após quadros de gastroenterite. O zagueiro Gustavo Martins segue adaptado na lateral direita. Já do lado do Corinthians, para o duelo diante do Grêmio, o Timão deve manter o esquema tático com 4 homens no meio de campo. Pela primeira vez desde a final do Campeonato Paulista, no dia 27 de março, o argentino Rodrigo Garro será titular da equipe. Por outro lado, o Timão não conta com Alberto e Ranielli, entregues ao departamento médico, e Gustavo Henrique ainda em transição física. Além deles, o holandês Memphis Depay, o peruano André Carrillo e o venezuelano José Martinez estão fora por conta do curto intervalo de tempo entre a data FIFA e a data do jogo do Brasileirão. E daqui a pouquinho a gente vem com mais jogos também, mais partidas dessa noite de quinta-feira do nosso Brasileirão, em nome também lá da Wizard, a maior e melhor escola de idiomas, aliás, estude na melhor rede de ensino. Lembrando que tem sempre uma Wizard bem pertinho de você. Aqui em Dois Córregos temos também uma localizada ali na Avenida Fernando Costa, número 264, bem no centro da cidade. Telefone para contato é o 3652-5444 e também pelo 998 49 45 44, o Wizard. Em nome também lá de AM Metais, a empresa que faz a diferença na cidade, leva o seu material, dá um destino correto para ele, que você vai já estar ajudando o meio ambiente, vai ganhar dinheiro e é só vantagem você poder fazer parte. Lembrando também, né, pessoal, que está rolando aí a promoção da nossa caixa misteriosa durante a programação também para você participar. Telefone para contato da equipe é o 3652-1599 e tem também o WhatsApp, que é o 981 71 2810, AM Metais.
Vamos lá, porque o tricolor paulista também vai a campo nessa noite para enfrentar aí o Vasco, hein? Esse jogo acontece às 21h30 também pela 12ª rodada. Dois times também buscando aí, né, melhorar também na tabela com relação ao Brasileirão. Você acompanha também como esse pessoal vem aí para a última rodada antes da pausa. São Paulo e Vasco se enfrentam nesta quinta-feira no Morumbi, em São Paulo, a partir das 21h30 pelo horário de Brasília, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. Na última rodada do Brasileirão, o São Paulo foi derrotado pelo Bahia por 2-1 fora de casa e precisa de uma vitória para se recuperar na tabela antes da pausa para a Copa do Mundo de Clubes. O time comandado pelo técnico Luiz Ubeldia é o 13º colocado com 12 pontos. Na Copa do Brasil e na Conmebol Libertadores, porém, está classificado para as oitavas e vive o contraste de momentos. O Vasco também vem de derrota no Brasileirão. A equipe perdeu para o Bragantino por 2-0 em casa e viu uma invencibilidade de 6 meses em São Januário cair antes da data FIFA. O time de Fernando Diniz tenta uma vitória que não acontece no Morumbi desde 2012. A equipe precisa quebrar o tabu para voltar a vencer no campeonato, no qual ocupa a 15ª posição com apenas 10 pontos. Quanto às escalações, do lado do São Paulo, o time tem desfalques importantes para o duelo, como Lucas e Oscar, que devem voltar aos gramados apenas após a pausa para a data FIFA. Em contrapartida, pode contar com a estreia do novo reforço para o ataque, Juan Dineno. O argentino está inscrito e deve ser relacionado. Marcos Antônio segue como dúvida, já que se recupera de uma lesão na região posterior da coxa esquerda. O garoto Luca pode ser titular. O atacante se recuperou de uma entorse no tornozelo direito e o técnico Luiz Ubeldia cogita sua entrada em campo entre os 11 iniciais. Já do lado do Vasco, o time tem a volta de Hugo Moura entre os relacionados. O volante, que vinha sendo titular, ficou de fora das últimas 2 partidas pelo Brasileirão e pela Sul-Americana por suspensão em ambas competições. Ele deve ganhar a vaga titular no meio ao lado de Tietê. Jair deve ir para o banco de reservas. Durante a data FIFA, Diniz manteve a defesa com João Victor e Lucas Freitas, mas deu oportunidades para Maurício Lemos entre os titulares e essa é a principal dúvida na escalação. Tá aí, pessoal, vamos então Corinthians e Grêmio na Arena do Grêmio nessa noite também. E teremos ainda também o Atlético Mineiro e o Internacional, que também vão a campo ainda na noite desta quinta-feira, também pela 12ª rodada. O jogo é às 21h30 na Arena MRV. Lembrando aí que o Galo do técnico Cuca não perde há 7 jogos e quer emendar a 2ª vitória seguida para colar no G6. Já o Colorado busca espantar a má fase e se afastar aí da parte de baixo da tabela, né? Já são 5 jogos sem vencer até aqui, então times aí em momento um pouco opostos no momento também desse Brasileirão. Vamos aí aguardar hoje também a 12ª rodada. E vamos lá falar do Palmeiras, porque o Palmeiras já está se preparando para o Super Mundial de Clubes. Aliás, agora vai começar os treinos com a equipe completa, né? Porque os meninos que estavam aí convocados pelas suas respectivas seleções já estão também junto aí com a delegação palmeirense, que se prepara para ir a campo no domingo, às 19 horas, para poder enfrentar aí o Porto de Portugal, e você acompanha com a gente também. O Palmeiras recebeu na madrugada desta quinta-feira os jogadores que disputaram a última rodada das eliminatórias sul-americanas. O clube agora tem delegação completa nos Estados Unidos para fazer a sua estreia na Copa do Mundo de Clubes. Gustavo Gomes, Richard Rios, Piquerez, Emiliano Martinez, Facundo Torres e Estevão viajaram no avião particular de Leila Pereira após compromissos com suas seleções. Eles chegaram no hotel do clube em Greensboro, na Carolina do Norte, por volta da meia-noite. Os 6 atletas estavam acompanhados da dirigente de Serginho, massagista do Verdão, que representou a seleção brasileira na última data FIFA.
Benedetti e Luigi já tinham se juntado ao grupo nos Estados Unidos algumas horas antes. Os dois saíram do Egito, onde disputaram amistosos com a seleção brasileira sub-20 e desembarcaram no início da noite da última quarta-feira. Agora, Abel Ferreira e sua comissão técnica vão avaliar as condições dos jogadores para dar sequência aos preparativos para a partida contra o Porto, domingo, às 19 horas pelo horário de Brasília, em Nova Jersey. O Palmeiras treinará em 2 períodos nesta quinta-feira, na Universidade da Carolina do Norte. Será o primeiro dia de atividades em que os 29 atletas inscritos na Copa do Mundo de Clubes estarão juntos nos Estados Unidos. Aí, pessoal, a preparação então do Palmeiras agora completinho, né? Todo mundo já podendo treinar e visando então essa estreia também do Super Mundial de Clubes. Daqui a pouquinho mais informações chegando para você em nome também de Restaurante Fogão de Lenha. O Canto da Chuleta, o canto mais gostoso do Brasil. Vai lá para o melhor lugar saborear a melhor comida, o chopp mais gelado, os sucos. Tem lá para você também as porções e, claro, né, os combos. Você pode escolher aquela combinação que você mais gosta. Restaurante Fogão de Lenha é o Canto da Chuleta. E já aproveito para falar também da Vera. E falar da Vera é falar de internet, mais do que isso, internet de qualidade. Você confere com a gente agora também no recadinho. Bem-vindo à sua admirável internet nova. Admirável internet nova. A Vero põe o mundo ao meu dispor. Fibra e muito conteúdo. Na sala, no quarto, onde for. Aqui, o sinal é bem mais potente por causa do novo Wi-Fi 6. Quero música, vídeo e também TV, mas o papai dançando é melhor nem ver. Admirável internet nova. É a nova Vero. É a nova Vero. Admirável internet nova. Vero, do tamanho do seu mundo. Bom, e falando ainda em relação à Super Mundial de Clubes, o Flamengo também embarcou na noite de ontem para os Estados Unidos, também já visando essa preparação para o Super Mundial. Aliás, né, uma grande torcida e uma grande festa realizada pela torcida do Flamengo, o famoso Aeroflu, que foi um sucesso, mas que ao mesmo tempo, né, acabou tendo ali também uns problemas com relação a confrontos com a polícia, depois de uma confusão aí de torcedores que estiveram lá para protestar contra o Gerson, o jogador do Flamengo, que já disse que após o Super Mundial, ele está de saída do time para o Zenit da Rússia. O pessoal não gostou nada da ideia. Torcida aí tá bem insatisfeita com a saída do jogador, levaram até notas falsas de dinheiro. A polícia teve que intervir aí no protesto, né? Usaram também ali bombas de efeito moral, balas de borracha, e você vai agora conferir com a gente também a informação. O Flamengo embarcou na noite da última quarta-feira para a Copa do Mundo de Clubes. A torcida rubro-negra fez festa desde cedo no aeroporto do Galeão, mas o Aeroflá terminou em confusão, com confrontos entre torcedores e a polícia militar, que usou bombas, gás de pimenta e tiros de borracha. O embarque do Flamengo ficou marcado por protestos contra Gerson, que deixará o clube após a Copa do Mundo de Clubes rumo ao Zenit da Rússia. Torcedores rubro-negros levaram notas de R$3 falsas com xingamentos ao jogador. Na chegada do ônibus ao aeroporto, houve confusão. Policiais jogaram gás de pimenta em torcedores que estavam em cima do ônibus da delegação e que estavam no limite da barreira de segurança. Houve bomba de efeito moral e tiros de borracha para dispersar a multidão. A chegada foi por volta das 21h30, com direito à festa da torcida, que se concentrava desde as 18h30 no local. A estimativa da Polícia Militar é de 3.000 pessoas. A Prefeitura do Rio montou um esquema especial de trânsito para o Aeroflá. Além de bloqueios perto do aeroporto, também houve mobilização na frente do Ninho do Urubu. O time treinou na parte da manhã e deixou o CT às 20 horas em direção ao aeroporto do Galeão. Somente Arrascaeta e Varela não foram no ônibus do Flamengo, já que eles estavam voltando da seleção uruguaia. A dupla encontrou a delegação rubro-negra já no aeroporto. O Flamengo tem chegada prevista em Atlantic City para 7h45 no horário local, 8h45 no horário de Brasília. Já na quinta-feira, o elenco faz o primeiro treinamento na Stokes
que servirá de CT para as 2 primeiras rodadas. O rubro-negro tem 4 treinamentos antes da estreia diante do Esperance da Tunísia, na segunda-feira às 22 horas, na Filadélfia. A segunda rodada será contra o Chelsea no dia 20, sexta-feira, às 15 horas. O Los Angeles é o último adversário da fase de grupos na terça-feira, às 22 horas pelo horário de Brasília. Aí, pessoal, informações também, então, para você do Eurofla. O pessoal já chegou nos Estados Unidos, né? Já se prepara também visando a esse Super Mundial de Clubes. Lembrando que temos aí 4 representantes brasileiros, né? É o Palmeiras, Flamengo, Botafogo e também Fluminense, logo mais iniciando essa trajetória também no Super Mundial. Vamos lá, pessoal, daqui a pouquinho mais informações chegando para você em nome também da Fantasy Sports, que é o seu site de apostas esportivas. Aposte online com a Fantasy Sports e explore a emoção dos eventos esportivos. Apostar e ganhar é com a Fantasy Sports. Lembrando que é a sua plataforma confiável para experiências emocionantes e também apostas bem-sucedidas. Então vem você também fazer parte aí da Fantasy Sports. E vamos lá com informação chegando, inclusive de Fórmula 1, porque teremos no final de semana o GP aí da Califórnia, mas também o pessoal já está adiantado, viu? Porque já lançaram aí também o calendário da Fórmula 1 de 2026, que promete manter 24 GPs, como já vem ocorrendo aí desde o ano passado, e você acompanha agora com a gente um pouquinho da programação também. A Fórmula 1 divulgou na última terça-feira o calendário para a temporada de 2026 do campeonato. A maior competição de automobilismo do mundo vai seguir com 24 corridas, número recorde mantido desde 2024, e com o GP de São Paulo realizado no circuito de Interlagos. A prova no Brasil vai acontecer entre os dias 6 e 8 de novembro. A grande novidade é a introdução do circuito de Madrid, nova casa do GP da Espanha. Apesar disso, a corrida em Barcelona segue na Fórmula 1. Assim como no calendário deste ano, a Austrália vai sediar a etapa de abertura do campeonato. A Fórmula 1 começa com a parte asiática, passando ainda por China, Japão, Bahrein e Arábia Saudita, antes de ir para a América do Norte. As provas em Sakhir e Jeddah seguirão em abril, já que os países do Oriente Médio vão ter o Ramadã entre fevereiro e março do ano que vem. A principal mudança no calendário asiático é o desmembramento da rodada tripla, antes composta por Japão, Bahrein e Arábia Saudita. Agora, apenas as 2 últimas provas vão ser disputadas em semanas seguidas. Outra mudança importante se deu com o deslocamento do GP do Canadá para acontecer após o GP de Miami, por uma questão logística. Anteriormente, a etapa no circuito Gilles-Villeneuve ocorria entre provas na Europa e em junho. Desta vez será em maio. O GP da Emília-Romanha em Imola não está mais no calendário. O GP de Mônaco passa a abrir a parte europeia do campeonato, que segue tendo a prova no circuito de Barcelona-Catalunha, ainda sem um novo nome definido. Com a introdução do circuito de Madrid, nova sede do GP da Espanha, a presença do autódromo catalão não tinha sido confirmada, embora o contrato seja válido até 2026. Com a manutenção de Barcelona, a Espanha vai receber 2 provas em 2026, uma em junho, na pista catalã, e a outra em setembro, no Madrid. Outra novidade é que a parte europeia da Fórmula 1 também não vai ter rodadas triplas. Assim como no ano anterior, a temporada da Fórmula 1 vai se encerrar com provas nas Américas e no Oriente Médio, com as 2 únicas sequências de 3 corridas do campeonato. A decisão vai ser no GP de Abu Dhabi, entre os dias 4 e 6 de dezembro. Ainda não foram reveladas as datas das corridas sprint, disputas curtas realizadas nos sábados e que dão 8 pontos para o piloto vencedor. A temporada de 2026 vai ter grandes novidades na Fórmula 1. Novos regulamentos técnicos e de motores vão ser introduzidos e os carros devem sofrer alterações importantes. A Cadillac entra na disputa como a 11ª equipe do grid e a Sauber, que conta com o brasileiro Gabriel Bortoleto como um de seus pilotos, vai se transformar em Audi no ano que vem. Tá aí, pessoal, então todo mundo já se
ajustando, né, com relação ao GP desse próximo final de semana e já avisando também, se programando para mudanças, né, visando a próxima temporada. E essas foram as informações também do nosso Esporte Notícia, que vai ficando por aqui. Agradeço a Aérea pela técnica, você que esteve também acompanhando e ficando informados com a gente. Volta agora amanhã pela manhã às 9 horas com Cultura Hits. À tarde tem mais esporte para você também. Que desejo uma ótima tarde, uma ótima noite. Fiquem todos bem e até mais.